Boa noite a todos. Hoje, 18 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Hoje nós vamos iniciar dentro do livro 2º, capítulo 4, Pluralidade das Existências. Nós vamos estudar hoje sobre sexo nos espíritos, questão de número 200. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos agradecer a Deus. Vamos juntos, amigos, irmãos, amigos de ideal espírita, unir os nossos pensamentos para juntos elevarmos ao nosso Mestre Jesus, ao amor de nossa vida. Amado Mestre, amigo incondicional, como é bom termos a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome para estudarmos a obra espírita e, em particular, essa obra basilar que é o Livro dos Espíritos. Iremos hoje, Divino Amigo, estudar sobre sexo nos espíritos. Nós te rogamos a Tua presença através dos nossos amigos espirituais. Que os amigos espirituais que aqui estão, Senhor, possam mais uma vez nos inspirar e nos conduzir nesse trabalho, nesse estudo que realizamos em Teu nome. E que a Tua bênção, Senhor, que a Tua paz, que o Teu amparo possa ser estendido a todo esse planeta, nos trazendo um pouco de paz, Divino Amigo. Nós lhe agradecemos e te pedimos a permissão para iniciarmos mais um estudo. Que assim seja. Então vamos lá. Na obra Vida e Sexo, de Emmanuel, que inclusive esse estudo já está no nosso canal completo, foi uma obra que nós fizemos questão de gravar e colocar, e gravamos no período da pandemia, para justamente colocarmos no canal e ficar ali disponível para todos aqueles que desejarem estudar sobre sexo e sexualidade, porque Emmanuel é um espírito nobre, superior, lúcido. Então ele soube abordar com muita sabedoria e trazer a todos nós pontos e questões que a gente observa que o movimento espírita, ele realiza muitas perguntas em torno de sexo e sexualidade, e a gente observa que o povo não está sabendo muito bem responder, até porque a gente se preocupa muito em dar resposta que agrada ao outro. Então isso é péssimo. Nós temos que sermos fiéis ao que a doutrina nos ensina, que é a terceira revelação, é o Consolador prometido. Então, a gente dá a resposta, mas isso não quer dizer que essa resposta vai te obrigar a ter uma atitude Y ou Z. Mas a gente tem que informar o que cada um faz, aí é responsabilidade do que cada um faz. Então, no Pinga Fogo de 1971, foi ainda perguntado a Francisco Cândido Xavier sobre o homossexualismo. E ele, além da resposta muito lúcida, muito amorosa, com muito respeito, solicitando de nós respeito para todos esses que viessem nessa experiência. E que, no futuro não muito longe, isso em 1971, nós teríamos um número muito grande de irmãos que estariam nascendo e vivendo essa provação, essa experiência de estar no corpo sem se sentir parte, sem se identificar com o corpo. É o que nós vamos chamar de personalidade invertida. Nessa abordagem da questão de número 200, é categórico a resposta dos espíritos em que o espírito não tem sexo.
Mas no movimento espírita como um todo, eu digo que não existe nenhuma religião na Terra que nos dê tanto subsídio para entender a personalidade invertida, ou seja, aquela experiência, aquela prova da homossexualidade. Não existe, porque a doutrina ela nos explica muito bem o porquê e o quê. Outro ponto que a gente tem que pensar é que eu não posso sentir falta ou me identificar com aquilo que eu não conheço. Faz sentido? Como é que eu posso sentir falta de algo que eu não conheço? Como é que eu posso me identificar com algo que eu não conheço? Então, o fato da pessoa nascer e não se identificar com o corpo que ela está inserida, isso quer dizer que ela já viveu uma experiência outrora em outro corpo e que ela não se identifica com esse. Então, o processo de você nascer sem se identificar com o corpo, isso fica mais plausível ainda a reencarnação. Porque como eu posso sentir falta de algo que eu não conheço? Então, como eu posso me identificar com o corpo se esse é o meu primeiro corpo? Partindo do princípio que não existe reencarnação. Então, o processo da personalidade invertida fica mais óbvio ainda o fenômeno da reencarnação. O fato da criatura nascer com a personalidade invertida ao corpo não é porque na encarnação passada ela foi mulher ou foi homem e hoje está no corpo contrário. Não é apenas isso, não é só isso. Porque todos nós, no nosso processo de evolução, nós precisamos estagiar. Nós precisamos passar por várias experiências. Então, nós precisamos passar pela experiência de um corpo masculino. Por quê? O corpo masculino, ele me traz uma personalidade específica. A experiência no corpo masculino, ela me conduz e muitas vezes até, entre aspas, me obriga a ter um comportamento. Então, quando a gente fala de estar no corpo masculino, eu estou falando da reta, da decisão, do que conduz, do que provê, do que protege. Tanto é que a constituição física de um homem, física, é mais forte do que a de uma mulher, fisicamente falando. Ele tem muito mais força do que um corpo feminino. O corpo masculino, ele tem diferença em relação ao corpo feminino. Da mesma forma, estar no corpo feminino é outra experiência totalmente diferente. O corpo feminino é totalmente diferente de um corpo masculino. Enquanto um homem, ele vai desenvolver a razão, a decisão, é algo muito reto, é o ânimos. O corpo feminino, ele vai me dar a experiência da amorosidade, da maternidade, do cuidado. Então, são experiências específicas, não são iguais. Então, eu preciso viver a experiência no corpo masculino e eu preciso viver a experiência no corpo feminino, para que, ao decorrer da minha encarnação, eu consiga unir o ânimos e a ânima, essa experiência, e fazer essa junção, sem ter uma tendência para um lado ou para o outro, a nível de personalidade. Então, o nosso modelo por excelência é o Cristo Jesus. Então, ele tem o pleno equilíbrio entre o ânimos e a ânima, o yang e o yin. É aquele movimento em que ele, quando tem que acessar a docilidade de uma mulher, ele acessa. Quando ele tem que acessar a rigidez, a decisão de um homem, ele também consegue acessar, porque ele tem o pleno equilíbrio. Então, o fato de estar no corpo masculino e de estar no corpo feminino são experiências específicas. Aonde entra aí a personalidade invertida? Isso está muito claro no livro Vida e Sexo, de Emmanuel. Aonde que está aí? Se nessa encarnação eu vivo a experiência no corpo feminino, tá? E dessa experiência no corpo feminino, eu abusei do sexo e da sexualidade. Eu abusei. Eu me envolvi com homens casados, eu destruí lares, eu fiz sexo sem o mínimo respeito.
não tive absolutamente nenhum respeito pelo meu corpo físico, porque quando você fala em sexo, eu estou falando de algo divino. É a forma da procriação. É um santuário. E se nós bagunçamos com isso, a gente vai pagar um preço muito caro. Isso é da lei. Então, se eu no corpo feminino fiz essa bagunça, esse estardalhaço todo em relação à minha sexualidade e em relação ao meu corpo, em uma nova encarnação, o papai, na sua infinita misericórdia, você acha que ele vai me dar um corpo feminino de novo? Não vai, porque eu vou fazer novamente um estrago. E além de eu fazer um estrago, eu vou me enrolar mais ainda com a lei. Então eu venho em regime de prisão. Sabe o que é isso? Eu sou obrigada a reencarnar no corpo masculino. Porque se ele me der um feminino de novo, eu vou fazer um estrago de novo. E eu, na condição de espírito, não aceito. Eu me revolto e digo, eu não quero ir no corpo masculino, porque eu não sou homem. Na verdade, o espírito, ele não tem sexualidade, mas a criatura está tão arraigada à forma que ela se sente uma verdadeira mulher. E como no processo da reencarnação, ela não admite, ela não aceita, ela não se submete, o que acontece? Ela reencarna no corpo masculino, mas ela traz todo o psiquismo feminino, de rebeldia. Então é aquela criança que logo com 2, 3, 4 aninhos, a mãe já consegue perceber que apesar de ser um menino, tem todos os trejeitos femininos. Eu estou falando de um processo específico. Então, quando logo na infância, você já percebe aquela personalidade invertida, se a mãe for um pouco atenta, ela percebe. Então, o menino quer brincar de boneca, o pezinho do menino está sempre igual ao pé de bailarina, é sempre muito delicado. Ele traz todos os trejeitos, só não enxerga se não quiser. Ele diz, eu não sou homem, eu sou menina. Então, isso fica claro que já nasceu com personalidade invertida. Então, esse é um caso específico. Se nós voltarmos um pouco na história, as relações homoafetivas, elas eram muito comuns na Grécia Antiga. Usar os mancebos, não se usavam as mulheres, usavam os mancebos. Aí eu já estou falando de outra história. Aí nós já estamos entrando no vício sexual. Que você olha, a pessoa não tem uma personalidade invertida, uma tendência feminina ou uma tendência masculina, mas tem o desejo do sexo, da relação homoafetiva. Então, aí já é um outro processo que não tem absolutamente nada a ver com a personalidade invertida. A pessoa carrega desejos. Entende? Então, só aqui rapidamente, a gente tem tanto material, tanto subsídio para entender. Então, o que nós estamos aqui? Julgando ou criticando? Não. A favor ou contra? Não. Nós estamos explicando o que acontece. Então, se é desde a infância que você já vê tudo aquilo, regime de prisão. E regime de prisão é o que tu desejas mentalmente, tu não tem um corpo específico para realizar. Daí a prisão. Daí a prisão. É uma experiência muito dolorosa, não é fácil. E aonde está aí a luta? Qual é a prova? Seria justamente não dar vazão ao sexo. Porque está em regime de prisão. Essa seria a maior luta. O controle absoluto com o sexo. Eu conheci um rapaz homossexual, mas não com essas tendências. Então, a gente já se depara com o desejo.
E ele acabou se relacionando com um rapaz que era casado. O rapaz abandonou a família, esposa, filhos, para ficar com ele. Então, olha um novo débito de novo. Família é sagrado. Nós jamais podemos destruir qualquer lar. Não existe amor aí, existem interesses. Existem desejos. Porque o amor ele é sublime. E se você ama verdadeiramente, você jamais vai incentivar com que essa pessoa abandone o seu compromisso familiar. Entende, gente? Ficou claro? Alguma pergunta em torno disso? Como aumentou muito o número, lembra que nós falamos do programa Pinga Fogo, em que o nosso Chico, em 71, avisou que iria aumentar muito. Então, como isso tomou uma proporção muito grande, ele passou a ser enxergado como algo comum e natural, e que todo mundo poderia ter um lado ou outro, sempre levando para a parte sexual. O que a gente tem que entender? Uma vez eu fiz um diálogo com um jovem, e ele disse assim: tia, eu estou meio assustado. Eu disse: por quê, meu filho? Porque na escola as meninas são bissexuais, elas têm relação tanto com homem quanto com mulher. Eu acho isso muito estranho, tia, isso não consegue entrar na minha cabeça. E o rapaz, coitado, estava assim entrando numa situação difícil, né? Então aí é o modismo, mas aí a responsabilidade é de quem? Então aí nós não estamos falando de tendência, nós estamos falando aí de falta de educação doméstica. Então, isso cabe à família, ao pai e à mãe. Então, hoje os pais estão muito ausentes porque trabalham demais, não é verdade? E aí estão terceirizando a educação do filho. Filho, a gente pode terceirizar a parte acadêmica, mas a educação moral não. Então, pai e mãe tem que estar mais próximo, tem que acompanhar, tem que conversar sim sobre sexo e sexualidade. Isso faz parte. Agora, o que acontece? Se a pessoa está vivendo essa experiência, você vai condenar e vai jogar? Absolutamente. Mas a gente só está aqui a entender. Então, em relação a educar, pai, mãe, próximo, conversar, orientar, vamos falar desse assunto. Porque mesmo que esse jovem não seja um bissexual, hoje o sexo está muito vulgarizado. Entendeu? Não há mais respeito. Então a gente vê menino de 13, 14 anos, menina de 13, 14 anos tendo a vida sexual. E detalhe, 15, 16 anos já traz o namoradinho e fica dentro da casa do pai. E trancado lá no quarto. E dorme com o namoradinho. Isso não cabe, né? Então, para ver como nós ficamos hoje, anuindo com tudo. Então, entra aí os pais, tá? Os pais. Nós aqui falamos de processo realmente de tendência, que você identifica logo muito cedo. E qual é a prova desse espírito? Porque se eu estou no corpo masculino, meu psiquismo é feminino, não tem problema nenhum, é uma prova dificílima, eu estou em regime de prisão. Ninguém está preso rindo. Da mesma forma que tem pessoas que vêm preso atado numa cama e não sai dali. Prisão é dolorosa. Então, se eu estou em regime de prisão e eu olho para um homem, desejo, aonde é minha encrenca? É no sexo. Aí está minha encrenca. Sexo. Que eu preciso educar e disciplinar. Nós não estamos aqui para dar vazão aos nossos desejos. Nós encarnamos e reencarnamos para educar os nossos desejos. Se nós formos realizar tudo o que nós desejamos, nós vamos perder a nossa encarnação. Nós estamos aqui para nos burilar, para nos educar. Dói, dói. Quanto mais difícil um processo de mudança, mais isso me diz que eu já estou há milênios repetindo essa mesma atitude. Ficou claro, gente? Vamos para o Livro dos Espíritos? Eu quis trazer esse material inicial porque a gente tem subsídios agora para comentar, tá bom? Então, sexo nos espíritos. Então, ele está falando de mundo espiritual, tá?
espíritos têm sexo, não é fazem sexo, têm sexo, sexo masculino, sexo feminino, não como entendeis. Então, porque para nós, macho, fêmea, macho, a gente vincula o corpo físico, não como entendeis. Então vamos pegar, ao longo das nossas encarnações, eu posso sim ter uma aproximação muito mais com a personalidade feminina. Então vamos pegar o nosso Emmanuel. Quando você olha para Emmanuel, você vê que personalidade? Feminino ou masculino? Entendestes? E isso é dele. Ele vai conduzir, então é a personalidade, é a forma. À medida que ele vai evoluindo, esse jeito vai. E quando a gente fala em evolução, a gente não pode pensar em um uniforme. Deus nos fez únicos e sempre seremos únicos. Entendeu? O nosso processo de evolução, e a gente vai construindo a nossa personalidade. Então ele diz, não como tu entendeis o sexo masculino, o sexo feminino, não é assim. É a forma, é a personalidade, é o jeitão de ser. Porque vai chegar um momento no nosso processo de evolução que a gente não vai ter mais a forma humana. Porque isso aqui é uma condição animal, gente. Forma física é animal. É isso que a gente tem que começar a refletir. Porque dentro do reino animal, porque nós também estamos no reino animal, tem as formas. Tem a cadela, tem um cachorro, tem a cabra, tem um bode, tem a galinha, tem um galo. Não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo, não é verdade? Os sexos não dependem do organismo, organismo feminino, organismo masculino. Ou seja, existe entre eles amor e simpatia. Entre eles o que existe? Amor e simpatia. Mas baseados na afinidade de sentimentos. Então, acabou esse negócio, é homem, é mulher, é casal, isso não existe no mundo espiritual. O que existe ali é afinidades, é simpatia, amor e simpatia baseado na afinidade de sentimentos. E essa afinidade de sentimento não é eu sinto por ti, eu sinto por mim. Por ti. Não é isso. Eu sinto o amor pela humanidade. E você também sente, eu também sinto. Então, essa é a nossa afinidade. Entendeste? Nível de evolução. Porque quando você fala em afinidade, você está pensando assim de você gostar de mim, eu gosto de você. Não, não é isso. É a afinidade de sentimentos que a pessoa possui, que o ser possui. Então, o nosso Senhor Jesus, ele tem um grupo dele de afinidades? Claro que tem. Espíritos que amam tanto quanto ele. São os espíritos crísticos. Ou você acha que existe só um Cristo? Você acha que existe só um Cristo? Nós estamos falando de um universo, meus amigos. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele é responsável pelo nosso planeta. E cada planeta tem o seu governador. E para ser um governador de um planeta, tu tem que ser já um Cristo. E cada planeta tem as suas particularidades. Qual é a particularidade do planeta Terra? Os espíritos que vieram para esse planeta aqui, são os espíritos o quê? Dóceis a Deus ou rebeldes a Deus? Ou seja, nós estamos dando para o nosso Senhor mais trabalho ou menos trabalho? Muito mais trabalho. E quanto mais trabalho, maior o mérito. Então, o nosso Senhor Jesus terá um mérito enorme, pois está conduzindo esses irmãos, como ele diz, eu vim para os doentes. Quando ele também diz que ele deixou 99 para ir atrás de uma ovelha, que somos nós, esse 1%. O que há entre eles é amor e simpatias, mas baseados na afinidade de sentimentos. Aí o professor Allan Kardec, olha que pergunta, quem que teria a ideia de fazer essa pergunta? Aí ele fez a 201. O espírito que animou o corpo de um homem
pode animar em nova existência o de uma mulher e vice-versa? Olha, 1850, olha a pergunta dele. Resposta, sim. Então eu pergunto agora para vocês, se eu aqui estou no corpo feminino, eu reencarno no corpo masculino, isso quer dizer que eu vou vir com a personalidade feminina? Não? O que vocês acham? Vem só um pedaço? Essa é a resposta. Se eu for um espírito rebelde e não aceitar esse corpo, eu vou trazer. Mas se eu sou um espírito dócil a Deus, eu não trago, porque eu me submeto à vontade de Deus. A característica aqui que nós temos que entender é rebeldia. Então eu me submeto. Um espírito nobre, a criança, o adolescente, o adulto cheio de vontade, sabe aquela criatura, aquele filho cheio de vontade que só quer do jeito dele? Às vezes nós somos assim, a gente quer do nosso jeito. E a gente fica rebelde, fica de cara emburrada. Então, se eu sou dócil à lei de Deus, eu me submeto. Se eu, de certa forma, não me identifico totalmente, eu posso ter uma vida casta. Entendeu? Olha, eu não sinto muita atração, vamos supor, se eu estou no corpo masculino, pelas meninas, né? Vai ser difícil, então eu opto em ter uma vida o quê? Casta. Ou não, eu posso vir, não tenho absolutamente nenhum apego à encarnação anterior e me adapto perfeitamente. Olha, gente, a gente conhece perfeitamente uma pessoa. Quando eu olho para uma mulher, aquela mulher que decide, que resolve, que ela que chama o pedreiro, ela que arruma isso, ela toca o botijão de gás, ela que vai lá e resolve. E quase sempre ela tem um marido sombra. É um homem que está no corpo de ânima, que a personalidade é ânima. A mulher está lá resolvendo tudo, ele está lá atrás, quase morto. Ele vai ter que reencarnar muito no corpo masculino para ele tomar a frente. E ela vai ter que aprender a reencarnar muito no corpo feminino para conseguir equilibrar esse ânimos dentro dela. Que atrapalha, é uma relação conturbada. Agora, quando casa uma mulher com ânimos e o homem com ânimos, vai dar certo essa relação? Vai ter fight todo dia. Não vai dar certo. Entende? Isso é uma coisa tão louca, você percebe, um homem cabeça dura, uma mulher cabeça dura que quer resolver tudo, não vai dar certo. E detalhe, o lar vai ficar desfalcado. Quem que vai fazer o ânima? Cadê o lado doce da casa? Não tem. Entende, gente? Da mesma forma que a gente olha para um homem, ele é um homem, ele casou, mas pelo amor de Deus, esqueceu de acordar para a vida. A casa está caindo, ele diz está caindo. Está um pingo lá, uma telha lá furada, ele diz está furada. Ainda diz para a mulher está furado. Não tem decisão, não tem autonomia, não tem. Vai ter que reencarnar muitas vezes no corpo masculino. Eu digo, graças a Deus eu tive uma experiência, eu tive um pai que fez o papel de homem da casa. E eu tenho uma mãe e tenho um pai que desencarnou, mas continua meu pai. Eu tenho uma mãe que foi a mãe da casa. E é uma delícia ter essa experiência, né? O ânimos e a ânimas ali dentro da casa. Então o pai foi o exemplo para os meninos e a mãe foi o exemplo para as meninas, né? E aí nós tivemos o perfeito equilíbrio do lar. Entende, gente? Faz sentido isso? Então, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar em nova existência de uma mulher e vice-versa? Então, se acontecer isso aqui, isso não tem absolutamente nada a ver com a condição homoafetiva. Não tem nada a ver. Quando você falar numa condição que a pessoa nasce com a personalidade invertida, aí você já olha e diz bem assim, foi um espírito que não aceitou essa condição. E que está enrolado com a sexualidade. Vamos pegar o nosso Chico? Quando você olha para o Chico, você vê uma personalidade ânimos ou ânima? Você vê uma personalidade machão de ser ou doce de ser? O Chico nasceu com a personalidade invertida.
Ele era perseguido quando ele era jovem. Olha que coisa interessante. O Chico, ele sabendo que iria vir um número muito grande, ele disse, eu vou nessa condição para mostrar como é capaz de viver essa experiência e saber sublimar. O Chico foi casto a vida inteira. Como ele diz, nessa encarnação eu não nasci em condições de casar, ter filhos. Então é como se ele dissesse assim, eu vou para o sacrifício para dizer que pode ser, pode, vale a pena, que é possível, entende? Então, e aí você vê aquele ser doce, amoroso, querido, né? Mas ele solicitou, uma vez queria aumentar bastante, e aumentou, raríssimas famílias. No caso de, por exemplo, pessoas que nascem assexuadas, que não tem essa coisa nem masculina, não tem atração pelo sexo, nem masculino, nem porque existe. Sim, não sente necessidade. Não sente mais necessidade. São criaturas que já chegaram no nível que não reencarna, mas não mais com aquele compromisso de constituir família. Porque a função do sexo é procriar. Então, se a pessoa nasce assexuada, ela não... Agora, sim, o fato da criatura ser assexuada, a gente tem que ver se ela é saudável psiquicamente. Então, cada caso é um caso, entendeu? Você pode ser assexuada, mas que traumas? Isso pode ter vindo de um trauma? O que foi que aconteceu? Como que essa pessoa é? Entendeu? Então, é muito delicado quando a gente fala. Você tem que averiguar para saber se a pessoa consegue viver bem, se ela está legal, ou se realmente ela carrega algum trauma na área, entendeu? Deus não erra. Deus não erra, né? Gente, tem cada coisas absurdas que a gente lê e fica assim, dizendo, meu Deus, esse povo não tem mais o que inventar. Tem gente até querendo fazer sexo com árvores. Então, assim, tem coisas absurdas, você não tem nem noção. O pessoal manda para mim, eu digo, meu Deus, o povo tá ficando doido mesmo. E vão inventando marmota, entendeu? Se eu tenho uma vida sexual, que eu saiba honrar a sexualidade e o sexo. Porque a função do sexo é procriar. É isso. Eu não posso usar a função uma vida inteira sem ter procriado. A não ser que eu não tenha um organismo para isso, que eu seja estéril, por exemplo, né? Mas se eu tenho a função e tenho a condição e uso a função, por que não ser mãe ou ser pai? Não é verdade? Então ele diz, sim, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. E aí o professor Allan Kardec fez a questão 202. Quando errante, ou seja, um espírito errante é um espírito que se encontra na erraticidade, aguardando uma nova encarnação. Então é chamado de espírito errante. Então, se você está na eternidade, você é um espírito que não precisa mais reencarnar. Mas se você ainda precisa reencarnar, você é um espírito errante. Entendeste? Um espírito que está aguardando uma nova encarnação. Então não é de errante de errado, não tem nada a ver. É errante porque está na erraticidade, é como se estivesse num espaço em stand-by, aguardando uma nova encarnação. Então, quando errante, ou seja, errante, está aguardando uma nova o quê? Aí ele pergunta, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Então, a resposta aqui vai ser de uma forma coletiva e não particular. Porque, meus irmãos, preferência não é o coletivo, é o particular. São pessoas em particular que têm os vícios, que têm a vontade, mas a grande maioria se submete à lei de Deus. Então, nós aqui olhamos, a gente acha que a exceção é ser bom e que o comum é ser mal. Mas porque nós somos criaturas extremamente rebeldes, então a gente acha que todo mundo é. Mas não, nós somos exceção. O normal da criação do universo é ser bom, é ser dócil, é ser fiel.
98 ovelhas, 99 ovelhas. Quantas fugiram? 1. Isso quer dizer, é só 1% que se rebela. Então, no mundo espiritual, na erraticidade, a grande maioria se submete. Então não é, Senhor, eu quero ir no corpo de homem. Não, porque eu gosto de ser homem. Não, Senhor, eu quero ir no corpo. Não existe isso. Existe para quem? Para espíritos adoecidos, agarrado à forma. Então, quando o nosso Senhor Jesus teve que encarnar no planeta, lá naquela cultura patriarcal, qual era o melhor para o que ele vinha fazer? Era estar no corpo feminino ou masculino? Claro, masculino, uma cultura patriarcal. Então, isso está muito ligado com o que nós iremos fazer. E o outro ponto, o que eu preciso aprender. Então, imagina um homem duro, grosseirão, isso, ele já aprendeu tudo. Agora vai ter que reencarnar no corpo feminino, ele precisa aprender a docilidade. E aí? Quando então é errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Resposta: isso pouco lhe importa. Isso pouco lhe importa para espíritos dóceis. Tá? Para espíritos rebeldes, isso importa muito. Olha, gente, nós caímos nos mesmos pontos. Eu sempre repito isso: dinheiro, poder e sexo. É sobre esse tripé que nós estamos caindo há milênios. Quando você abandona a família, quem que estava na pauta disso? Sexo. Quando você se torna extremamente egoísta, vaidoso, orgulhoso, presunçoso, foi o quê? Dinheiro. E quando você tem certeza que você é Deus, o poder. Não tem um dito assim: quer conhecer alguém, dê a ela o quê? Poder. A gente vê dentro da instituição espírita. A pessoa é um trabalhador, nossa, a pessoa super legal. Dê o título para ele de coordenador, para você ver o que acontece. Dentro da instituição. Como isso mexe com os nossos aqui dentro, com as nossas mazelas. E a pessoa tem certeza que é importante. E acaba com a criatura. Dentro de um centro espírita. A pessoa começa a se achar dono e acha que os trabalhadores são seus funcionários. Imagina isso num grau maior. E a gente cai, gente. Tem caído e caído muito. Então isso pouco lhe importa. Vai depender das provas porque haja de passar. Então, corpo feminino ou masculino, isso pouco importa. Isso vai depender das provas que ela terá que passar. Então, a prova que a Conceição terá que passar, ela precisa ir no corpo feminino. A prova que o Augusto precisa passar e o Paulo terão que ir no corpo masculino. Cada um vivendo a sua experiência em particular. Então, estar no corpo feminino e estar no corpo masculino, isso é material pedagógico. Não é para atender os nossos apetites e os nossos pensamentos inadequados. Entendeu? Aí tem um comentário do professor Allan Kardec. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações. Então a gente vai vir no corpo feminino, a gente vai vir no corpo masculino, a gente vai vir como rico, a gente vai vir como pobre, a gente vai vir... Eu estou falando em pobre, eu não estou falando em miséria, tá? Miséria já é uma expiação, tá? Nascer pobre é uma prova, nascer numa miséria é expiação, tá? Então eu vou nascer como um pobre, eu vou nascer numa classe média, eu vou nascer às vezes com uma certa limitação física.
Tudo isso são provas. Eu vou nascer, isso vai depender. E assim, porque quando a gente fala em provações, a gente pensa assim que é algo quadrado. Tem que ser assim, tem que ser igual quando a gente estuda aqui no acadêmico, você tem que fazer a matéria tal, matéria tal, matéria tal, matéria tal. Mas vamos supor que você tem um menino, que o menino é excelente matemático, o menino dá aula para o professor, ele tem necessidade de fazer aquela matéria? Não tem. Mas aqui na Terra ele vai ser obrigado a fazer, porque faz parte do currículo. Quando se fala em mundo espiritual, não. Eu só vou ser matriculado na matéria que eu preciso aprender. Se eu já aprendi determinado ponto, eu não tenho por que passar por aquela prova. Então, cada um de nós temos um mapa específico, um roteiro específico. Agora, acaba ficando muito parecido, porque as nossas encrencas aqui na Terra, os nossos comportamentos são muito parecidos. Tanto é que a gente fala em um coro só. Quais são as nossas mazelas? Vaidade, orgulho e egoísmo. Né? Então, é por isso que ele diz, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Como devem progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes oferece provações, deveres especiais e novas oportunidades de adquirir experiência. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa que tem muita dificuldade de doar, de dar. Sou uma pessoa muito apegada. Olha o que o papai vai fazer. Ele vai me proporcionar uma encarnação onde eu tenha muito dinheiro, que é para eu aprender a dar. Mesmo eu doando, eu não fico pobre. Mas aí o que a criatura faz? Ela encarna nessa situação e, apesar da abundância do que tem, ela se torna cada vez mais avarenta. Então ela pega tudo o que tem e começa a fazer palácios, né? 12, 13 salas com 12, 13 sofás, não sei o que de ouro, e ela continua vivendo a sua vida egoísta, apesar de todos os excessos. Entende? Então, cada situação, cada experiência é a matrícula na matéria que eu estou precisando. Aquele que fosse sempre homem só saberia o que sabem os homens. Imagina você nunca ter tido a oportunidade de carregar no ventre e formar ali uma vida, né? Então, que bom que todos nós poderemos viver as duas experiências, as duas personalidades, para que possamos ter o equilíbrio entre uma e outra, o ânimos e a ânima. Foi bom, gente? Deu para compreender? Ficou claro? Alguma dúvida? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, como eu posso me identificar com o corpo se esse é o meu primeiro corpo? Partindo do princípio que não existe reencarnação. Então, o processo da personalidade invertida fica mais óbvio ainda o fenômeno da reencarnação. O fato da criatura nascer com a personalidade invertida ao corpo não é porque na encarnação passada ela foi mulher ou foi homem e hoje está no corpo contrário. Não é apenas isso, não é só isso. Porque todos nós, no nosso processo de evolução, nós precisamos estagiar. Nós precisamos passar por várias experiências. Então, nós precisamos passar pela experiência de um corpo masculino. Por quê? O corpo masculino, ele me traz uma personalidade específica. Então, quando a gente fala de estar no corpo masculino, eu estou falando da reta, da decisão, do que conduz, do que provê, do que protege. Tanto é que a constituição física de um homem, física, é mais forte do que a de uma mulher,
fisicamente falando. Estar no corpo feminino é outra experiência totalmente diferente. Enquanto um homem, ele vai desenvolver a razão, a decisão, é algo muito reto, é o ânimos. O corpo feminino, ele vai me dar a experiência da amorosidade, da maternidade, do cuidado. Então, são experiências específicas, não são iguais. Então, eu preciso viver a experiência no corpo masculino e eu preciso viver a experiência no corpo feminino, para que, ao decorrer da minha encarnação, eu consiga unir o ânimos e a ânima, essa experiência, e fazer essa junção, sem ter uma tendência para um lado ou para o outro, a nível de personalidade. O nosso modelo por excelência é o Cristo Jesus. Então, ele tem o pleno equilíbrio entre o ânimos e a ânima, o yang e o yin. Ele, quando tem que acessar a docilidade de uma mulher, ele acessa. Quando ele tem que acessar a rigidez, a decisão de um homem, ele também consegue acessar. O fato de estar no corpo masculino e de estar no corpo feminino são experiências específicas. Porque quando você fala em sexo, eu estou falando de algo divino. É a forma da procriação. É um santuário. E se nós bagunçamos com isso, a gente vai pagar um preço muito caro. Isso é da lei. Se eu, no corpo feminino, fiz essa bagunça, esse estardalhaço todo em relação à minha sexualidade e em relação ao meu corpo, em uma nova encarnação, o papai, na sua infinita misericórdia, você acha que ele vai me dar um corpo feminino de novo? Não vai, porque eu vou fazer novamente um estrago. E além de eu fazer um estrago, eu vou me enrolar mais ainda com a lei. Então eu venho em regime de prisão. Sabe o que é isso? Eu sou obrigada a reencarnar no corpo masculino. E eu, na condição de espírito, não aceito. Eu me revolto e digo, eu não quero ir no corpo masculino. Na verdade, o espírito, ele não tem sexualidade. Mas a criatura está tão arraigada à forma que ela se sente uma verdadeira mulher. Ela reencarna no corpo masculino, mas ela traz todo o psiquismo feminino, de rebeldia. De outra história, vício sexual. Que você olha, a pessoa não tem uma personalidade invertida, uma tendência feminina ou uma tendência masculina, mas tem o desejo do sexo, da relação homoafetiva. Então, aí já é um outro processo que não tem absolutamente nada a ver com a personalidade invertida. A pessoa carrega desejos. Então, se é desde a infância que você já vê tudo aquilo, regime de prisão. E regime de prisão é o que tu desejas mentalmente, tu não tem um corpo específico para realizar. Daí a prisão. Qual é a prova? Seria justamente não dar vazão ao sexo. Porque está em regime de prisão. Essa seria a maior luta. O controle absoluto com o sexo. Família é sagrado. Nós jamais podemos destruir qualquer lar. Não existe amor aí, existem interesses. Existem desejos. Porque o amor ele é sublime. E se você ama verdadeiramente, você jamais vai incentivar com que essa pessoa abandone o seu compromisso familiar. Meninas são bissexuais, elas têm relação tanto com homem quanto com mulher. Aí é o modismo. Nós estamos falando aí de falta de educação doméstica.
Então, isso cabe à família, ao pai e à mãe. Então, hoje, os pais estão muito ausentes. Filho, a gente pode terceirizar a parte acadêmica, mas a educação moral, não. Então, pai e mãe tem que estar mais próximo, tem que acompanhar, tem que conversar, sim, sobre sexo e sexualidade. Isso faz parte. Se a pessoa está vivendo essa experiência, você vai condenar e vai jogar? Absolutamente. Nós não estamos aqui para dar vazão aos nossos desejos. Nós encarnamos e reencarnamos para educar os nossos desejos. Se nós formos realizar tudo o que nós desejamos, nós vamos perder a nossa encarnação. Nós estamos aqui para nos burilar, para nos educar. Dói, dói. Quanto mais difícil um processo de mudança, mas isso me diz que eu já estou há milênios repetindo essa mesma atitude. Se eu, de certa forma, não me identifico totalmente, eu posso ter uma vida casta. Entendeu? Eu não sinto muita atração. Vamos supor, se eu estou no corpo masculino pelas meninas, né? Vai ser difícil, então eu opto em ter uma vida o quê? Casta. O Chico nasceu com a personalidade invertida. Ele era perseguido quando ele era jovem. Ele, sabendo que iria vir um número muito grande, ele disse, eu vou nessa condição para mostrar como é capaz de viver essa experiência e saber sublimar. O Chico foi casto a vida inteira. Hoje são raras as famílias que não têm alguém vivendo essa experiência. Se eu tenho uma vida sexual, que eu saiba honrar a sexualidade e o sexo. Porque a função do sexo é procriar. Eu não posso usar a função uma vida inteira sem ter procriado. A não ser que eu não tenha um organismo para isso, que eu seja estéril, por exemplo, né? Mas se eu tenho a função e tenho a condição e uso a função, por que não ser mãe ou ser pai? Olha, gente, nós caímos nos mesmos pontos. Eu sempre repito isso. Dinheiro, poder e sexo. É sobre esse tripé que nós estamos caindo há milênios. Quando se fala em mundo espiritual, eu só vou ser matriculado na matéria que eu preciso aprender. Se eu já aprendi determinado ponto, eu não tenho por que passar por aquela prova. Então, cada um de nós temos um mapa específico, um roteiro específico. Agora, acaba ficando muito parecido porque as nossas encrencas aqui na Terra, os nossos comportamentos são muito parecidos. Tanto é que a gente fala em um coro só. Quais são as nossas mazelas? Vaidade, orgulho e egoísmo. Que bom que todos nós poderemos viver as duas experiências, as duas personalidades, para que possamos ter o equilíbrio entre uma e outra, o ânimos e a ânima. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, agradecemos a Jesus, o amor de nossa vida, e aos amigos espirituais aqui presentes. Graças te damos, Senhor,